Olá, pessoal! Você sabia que o valor de custos com os impostos dos seus produtos podem corresponder a 50% do valor e com certeza afeta diretamente a sua lucratividade dos seus produtos? Quer saber mais sobre gestão de compras? Fica aí! Olá, pessoal! Eu sou Gisleise Nogueira do portal SPED Brasil e dessa vez a gente resolveu gravar um vídeo sobre gestão de compras. Por que falar de gestão de compras? Estamos num momento de crise, baixo volume de produtos, escassez de matéria-prima, elevação dos valores de produtos importados e nada mais importante de conhecer a gestão de compras e entender como você pode tratar com o seu conhecimento dos tributos um diferencial na sua formação de preço e principalmente na sua competitividade do mercado. Mas antes, eu quero te fazer um convite. Se inscreve aqui no canal, ative as notificações. Semanalmente publicamos vídeos sobre a atualização de tudo do universo SPED e da área tributária e fiscal. Para debater sobre essa questão da gestão de compras, convidei um especialista que é o Wellington Santos, que vai nos dar dicas importantes sobre como melhor gerir o processo de compras e garantir um aumento e a maior lucratividade do seu negócio. Quer saber? Fica aí. Então, pessoal, eu convidei o professor Wellington Santos para falar sobre gestão de compras, ele que é especialista sobre o assunto. E eu vou começar comentando, professor, como ter um raio-x real das empresas em relação aos tributos no processo de gestão de compras? Bom, Gisleise, primeiramente, obrigado aí pelo convite. Olha, é um tema muito relevante para qualquer empresa, né? Um raio-x de todos os tributos. Eu começaria dizendo que assim, é importante você conhecer o negócio da empresa, conhecer quais são os seus produtos, porque são essas informações que vão te dar um panorama, uma fotografia de toda a tributação incidente na tua atividade. E assim, uma coisa que eu bato muito na tecla, inclusive falo isso lá em nosso treinamento, é a partir desse conhecimento que você vai ter também todo o arcabouço legal, né? Quais são as normas, quais são as regras que você deve observar e acompanhar. E assim, já dando um pouquinho daquilo que a gente apresenta lá no nosso treinamento, né? Uma dica, não se atenha apenas às normas tributárias, mas também a todas as regras que têm alguma repercussão tributária. Então, por exemplo, legislação societária, as regras contábeis, legislação regulatória, a depender da atividade da empresa. E você precisa também ter um ponto que é um ponto crítico, se a sua operação estiver em muitos municípios, em muitos estados, você tem um ponto crítico em relação ao ISS e ao ICMS. Por quê? São diversas regras, muitas vezes, numa mesma operação, você pode ter regras tributárias, tratamentos tributários diferenciados. Então, você precisa conhecer isso. E o porquê que a gente prepara um treinamento diante de todo esse cenário complexo? Fica óbvio, não é? A gente precisa de profissionais que estejam capacitados e capacitados de forma constante, porque esse raio-x dos tributos ele não é estático, pelo contrário, Ele é muito dinâmico, ele se altera a todo momento. E a gente precisa, além de mapear esses tributos, de acompanhar todas essas alterações. Então, o desafio é enorme. Professor, isso me fez lembrar a importância também nesse processo de aquisição de produtos, O que deveria termos assim de atenção em relação a mitigar esses riscos tributários em relação à aquisição de produtos, O que você pode nos dar aqui de dica? Olha, mais uma vez, invistam em conhecimento. As empresas precisam criar programas, procedimentos de controle fiscal. Esse controle fiscal, ele se dá desde a aquisição da mercadoria até o cumprimento das suas obrigações acessórias. Gisleise, eu diria que as empresas têm que se atentar que os primeiros tributos que elas pagam não são sobre a sua venda ou sobre a sua prestação de serviço. Os primeiros tributos que elas pagam
é sobre as suas aquisições, sobre as compras de suas mercadorias. E um custo que é muito alto, né? Chega, muitas vezes, a mais de 50% do valor. Inclusive, no nosso treinamento, a gente traz uma série de exemplos, uma série de situações em que nós temos fornecedores A, B e C, cada um com um preço, cada um com um valor, e a gente demonstra que esses aspectos tributários, muitas vezes é que vão determinar de qual fornecedor eu vou adquirir, de onde eu vou adquirir. Então, esse processo de controle é importantíssimo. Você cuidar desse recebimento fiscal, fazê-lo com qualidade, vai diminuir seus custos, vai evitar riscos e vai garantir que as suas informações sejam prestadas de forma fidedigna, com qualidade e principalmente em conformidade com a legislação. A gente aqui acabou falando podemos elencar 3 tríplices, né? O tributo, a aquisição e os fornecedores. Falando em fornecedor, que cuidados importantes a gente tem que ter, que possa ter numa contratação de fornecedor, que possa repercutir aí na minha área tributária? Os fornecedores sempre serão um ponto crítico. Primeiro, eu preciso realizar um controle fiscal, como eu disse, em relação às atividades fornecedores. Isso é um ponto. Depois, eu preciso checar a regularidade desses fornecedores. E eu preciso entender que isso não é uma opção comercial, que isso não é uma questão de ser delicado ou indelicado com o meu parceiro. A legislação exige que nas minhas tratativas comerciais eu valide os dados cadastrais dos meus fornecedores, eu verifique o seu histórico, eu averigue a regularidade fiscal desses fornecedores. Veja, isso sempre foi um ponto crítico. Agora, nesse momento atual que nós estamos, é um ponto ainda mais crítico. Por quê? Porque eu tenho impactos tributários em relação aos meus fornecedores. A depender do fornecedor que eu vou contratar e que eu vou me relacionar, eu posso ter uma vantagem ou uma desvantagem tributária. Por quê? Porque os fiscos estão implantando programas de conformidade. Então, a depender de quem eu estou contratando, eu posso ter uma vantagem competitiva, olha só, do ponto de vista tributário. Então, como exemplo, uma restituição de tributo mais séria e mais rápida, ou seja, uma liquidez maior dos meus créditos, uma flexibilidade no pagamento de tributos e até uma abordagem orientativa, muito mais orientativa, ao invés de punitiva. E tudo isso pode fazer, sem dúvida nenhuma, muita diferença na minha competitividade. Obrigada, professor Wellington, pelas suas dicas que foram muito valiosas e nos vemos no treinamento de compras. Nos vemos no treinamento, muito obrigado. Que dicas valiosas o professor Wellington trouxe para nós nesse vídeo, né? Então, você quer saber mais, quer se aprofundar sobre a gestão de compras, quer otimizar o seu processo de compra e garantir uma maior lucratividade? Acesse o link aqui embaixo. O professor Wellington Santos preparou um curso exclusivo para o portal SPED Brasil falando sobre a gestão de compras, explicando detalhes de cada um dos impostos, explicando diferenciais de alíquotas por estados, situações com bastante exemplo em relação à sua situação tributária e à situação do seu fornecedor para garantir que vocês escolham o melhor preço que vai impactar diretamente no custo do seu produto e com certeza no seu preço de venda. Durante o curso, o professor apresenta os conteúdos em 6 módulos com mais de 6 horas. E nesse curso, ele também dá dicas importantes sobre a parte de compliance para garantir que você não tenha problemas de fiscalização em relação ao seu processo de compra. Então, quer saber mais sobre o curso? Acesse o link aqui embaixo e vá para a nossa página de compra. Lá tem todos os detalhes, você pode conferir tópico a tópico que vai ser abordado no curso. Um curso muito rico e que com certeza vai ser um diferencial no seu processo da sua empresa. Espero que você goste e bons estudos!